A graça e a paz. Nós estamos aqui terminando essa primeira semana de férias com a palavra Boa Notícia. E eu espero que você tenha sido muito abençoado com a pregação, o evangelho que influencia todas as coisas, com os devocionais diários. Eu acredito que você gastou tempo pensando naquele ir, naquele influenciar, naquele inspirar. E hoje nós vamos conversar mais um pouco ainda a respeito desse tema do evangelho que influencia todas as coisas. Para isso, eu decidi escolher um personagem bíblico. E eu fiquei pensando, a gente poderia falar sobre o apóstolo Paulo, sobre a sua conversão, como ele influenciou as pessoas. Poderíamos falar sobre o evangelista Filipe. Mas eu decidi sair um pouco dos ícones, dos heróis da fé e pensar em alguém mais simples, talvez gente como a gente, para que você se identifique e possa meditar mais uma vez nessa manhã e nesse dia sobre a palavra do Senhor. Eu queria falar sobre Zaqueu. Queria que depois você lesse na sua casa com calma, é Lucas 19, o texto está ali entre o versículo 2 e o versículo 10, mas a história os irmãos já conhecem. Zaqueu, ele sabia que Jesus ia passar, ele sobe numa árvore e Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar hoje na sua casa. E aí o texto diz que Zaqueu ele desceu depressa, recebe Jesus com alegria, e Zaqueu, tão impactado pela presença de Jesus na casa dele, ele se converte e decide devolver metade de tudo aquilo que ele tinha recebido, e Jesus confirma, houve salvação na vida de Zaqueu, eu imagino que na vida de toda a família dele. E por que eu escolhi essa passagem, esse tema? Veja, no versículo 5, tem uma palavra que eu queria que você gravasse, que é, Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa. Jesus queria ter intimidade com Zaqueu, queria que Zaqueu tivesse uma conversa com ele, mas tinha que ser rápido. Que você medite nisso. Às vezes a gente não se apressa para coisas importantes, então tenha pressa em abrir a sua casa, o seu coração, ter esse tempo com Jesus. A segunda palavra, no versículo 6, disse que ele atendeu ao pedido de Cristo, desceu com pressa, mas ele recebe com alegria. Sabe, meu irmão, em tempos difíceis, como temos vivido, pelas circunstâncias, às vezes vamos deixando a tristeza nos abater, tomar conta do nosso coração. Mas aqui foi a alegria que fez toda a diferença. Então que a alegria do Senhor enche o seu coração nesse tempo, por causa de Jesus, pela presença dele. E por fim, no versículo 8... diz que Zaqueu, ele tomou uma decisão e disse assim: Senhor, eu resolvo dar aos pobres. Eu fiquei pensando nessa palavra, ele resolveu. E esse resolveu tem a ver com atitude, tem a ver com prática, que é o que nós temos meditado nessa semana. E é interessante que Jesus confirma essa decisão de Zaqueu, porque no próximo versículo ele fala: hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, Jesus viu que aquela fala de Zaqueu de verdade se tornaria em prática. E é isso que nós precisamos experimentar nesse tempo, querido. Um tempo onde nós abrimos a nossa casa para ter intimidade com Jesus. Um tempo onde nós deixamos a alegria da salvação inundar os nossos corações. E um tempo onde nós tomamos decisões, atitudes para praticar a palavra. E se essas coisas acontecerem, como meditamos nessa semana, nós vamos ter condições de ir. Nós vamos ter condições de inspirar. E nós vamos influenciar pessoas. E aí o evangelho vai influenciar não somente a nossa vida e a nossa casa, mas muitas pessoas. Queria que você meditasse mais uma vez nisso e se lembrasse e prestasse muita atenção que a primeira coisa que aconteceu aqui na vida de Zaqueu, a mudança aconteceu não quando ele foi para a igreja, não no templo, mas quando ele abriu a casa dele. Abra a sua casa, o seu coração, a sua intimidade para Jesus, e que a alegria venha, que as decisões sejam tomadas e você seja feliz e seja bênção na vida de muitas pessoas. Que Deus muito o abençoe. Até a próxima.